Qual é, rapaziada? Tranquilidade? Interrompi o seu vídeo para te mostrar uma oportunidade que podem te trazer esses resultados em até um mês e te fazer ganhar essa grana todo santo mês. E se você quer começar a mudar a sua vida financeira agora, clica no primeiro link da descrição. Quando eu comecei a minha jornada, eu era um cara que eu gostava muito do mercado financeiro, mas eu não sabia o que era o mercado financeiro como eu sei hoje. Eu amava o que os filmes me passavam que era o mercado financeiro. Era aquela ideia de ficar rico rápido, de você ganhar muito dinheiro. Um dos problemas que eu trabalhei na minha vida, e continuo trabalhando, é a ganância. Tá? As duas vezes que eu perdi dinheiro na minha vida, eu perdi porque eu fui ganancioso. Então, esse é um problema que eu tenho conscientemente e que eu trabalho ele da melhor forma possível. Né? Eu sei que isso existe e eu preciso trabalhar esse problema dentro de mim. E, por outro lado, isso foi talvez um pouco do que me chamou a atenção no mercado financeiro. Uma possibilidade de ganhar dinheiro rápido, né? De ficar rico, de ter liberdade. E eu vim de uma família boa, que me deu muito amor, que me deu escola, que me deu educação, que me proporcionou muitas coisas. Só que eu queria as coisas muito rápido. Eu sempre fui um cara muito impaciente. Você tá com que idade hoje? 30. 30. Tô com Cara, 30 você tá anos. com 30 anos, Thiago. Tô com 30 anos, cara. Caramba, cara. E, pô, você tá com um cara mais novo que eu, né, cara? Não, o mercado mas financeiro acabou comigo. Esse cabelo branco aqui O mercado me financeiro entrega, acabou pô. comigo. Só que eu tive esse sonho de entrar no mercado financeiro. Eu achava que estava no mercado financeiro. Meus pais me deram R$5.000 quando eu comecei. Eu peguei esse dinheiro, eu fui investir na bolsa e eu quebrei, né? Só que eu quebrei porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha uma visão do que era o mercado financeiro. E era uma visão errada, né? Porque nos filmes você vê qualquer cara de terno ganhando milhões de reais do nada, né? E não é assim na realidade. Na realidade é exatamente o oposto, né? É uma construção, é longo prazo, é constância, é disciplina, é totalmente Isso a gente está diferente. falando de que ano? Você falou quando você recebeu os R$5.000 dos seus pais, na época que você trabalhava como garçom. 12 anos atrás, cara, a gente está em 2021. 2020. Então, cara, vai de 2008, 2009, por aí. 2008, 2009 ali, Tá. por aí. Um pouquinho antes, na verdade. E eu lembro que eu fui investir, não sabia o que estava fazendo e perdi tudo. Só que aí aqui veio um momento de aprendizado, porque as pessoas elas erram na vida várias vezes e isso é comum, né? Só que lidar bem com o erro é raro. E geralmente a gente lida da pior forma possível. Eu acredito que eu lidei bem, porque eu usei isso como uma motivação para o estudo. Então eu fui estudar, eu fui atrás de conteúdo, fui atrás de material, estudei sobre mercado financeiro e na jornada eu me apaixonei pelo mercado financeiro. Mas por um novo mercado financeiro, não o que eu imaginava que ele era antes, né? E aqui eu tomei a decisão de trabalhar no mercado. Só que eu tinha alguns empecilhos. Eu era muito novo, eu não tinha relacionamento com pessoas ricas, por exemplo. Eu não tinha dinheiro. Você era desconhecido, Eu enfim. era desconhecido. Eu estava entrando na faculdade, então era um momento difícil. Mas ainda assim eu queria tudo muito rápido. As pessoas estavam na fase das festas da faculdade e eu estava querendo trabalhar rápido. Eu queria entrar no mercado financeiro, eu tinha colocado isso na cabeça. E aí eu comecei a fazer entrevista em todos os bancos de investimentos que você pode imaginar. Né? Tá. E aí eu fui negado em todos eles. Uma mistura de porque eu era novo, ou porque não tinham gostado de mim, ou porque sei lá. Até que eu fui humilhado numa entrevista de emprego, né? E num grande banco de investimentos. Tiraram uma onda minha assim, falando, pô, você tá fazendo faculdade de marketing, cara. Eu fazia relações internacionais com ênfase em marketing e negócios. Esquece isso, larga a mão, cara. E falei que contratou uma outra pessoa no meu lugar. E eu fiquei muito puto com isso. E eu lembro que nessa jornada eu estava trabalhando, né? Como? Fazendo bicos, né? Então eu fui garçom no Outback, eu fui barman, trabalhava em baladas, trabalhava em eventos, trabalhava em um monte de lugar. Assim, ó, existe uma diferença. É bom para as pessoas entenderem. Tem muita gente que trabalha por necessidade mesmo. Você trabalhava porque você precisava ganhar o seu dinheiro. Ou não necessariamente, era uma necessidade para Assim, você. eu vim de uma família que é uma família de empreendedores. Tá? Então, o meu pai e a minha mãe, assim, eles tinham uma relação em que o meu pai ele tinha um negócio, era um negócio de transporte de água, e teve uma fase muito boa. Por outro lado, a gente também passou por problemas financeiros, né? Porque a gente tinha negócio e, putz, a gente passou por grandes problemas. E aqui a gente viveu meio que uma vida de muita prosperidade, mas às vezes de muita dificuldade. Então, assim,
quando você está dentro da dificuldade apenas, essa vira a sua realidade. Quando você está dentro de algo muito bom e de repente vem uma dificuldade, você cria um parâmetro muito grande. Então eu vivi altos e baixos na infância. Tá. Mas mesmo assim eu sempre tive um bom estudo, sempre tive segurança na minha vida. Sim, uma formação Tinha uma legal. formação legal, né, de Tá. educação. Só que eu precisava do meu dinheiro mesmo. Eu precisava fazer meu dinheiro. Meus pais estavam pagando a faculdade para mim. E eles começaram a pagar na faculdade, e aí depois eu absorvi isso e eu continuei pagando a minha faculdade, né? Então acabou acontecendo uma curva em que os meus pais eles investiram muito em mim e no meu irmão, né? Começaram a decair um pouco e a gente começou a crescer. Então a gente começou a absorver algumas coisas e contribuir na família. Tá. Vocês são em dois? Somos em dois. Você e um irmão. Mais Exatamente. novo que você? O irmão mais novo, de 4 anos mais novo que eu. Tá. Né? Tem 26. Que também é empreendedor. E aí, minha mãe, nos momentos de dificuldade, eu lembro que ela já trabalhou numa escola, por exemplo, para que a gente não precisasse pagar a escola. Era secretária numa escola para poder ter bolsa. Vendia bolo para gerar uma renda extra e tal. Então a gente teve altos e baixos, né? E talvez por uma série de motivos, porque eu queria meu dinheiro, porque eu não queria passar por algumas coisas, eu decidi começar muito rápido, né? Eu queria trabalhar. Eu gostava de festa, eu gostava desse tipo de coisa, mas eu era mais atraído pelo mundo dos negócios. Eu era mais atraído por crescer, eu era competitivo, né? E eu sempre fui competitivo em tudo que eu fiz, assim. E a minha infância foi muito pautada em videogame. Eu gostava muito de videogame, então eu era muito competitivo no videogame, em tudo que eu fazia. E eu comecei a trabalhar cedo, né? Eu fui garçom, fiz um monte de coisa, fiz bico, trabalhei na empresa do meu pai quando eu tinha 15 anos, para mais alguns anos, trabalhei em outras empresas. Aí eu fui headhunter na Michael Page, eu contratava gerente de banco para o Santander, olha que loucura isso. Que legal. Eu tirava do Itaú e levava para o Santander e tal. E aí, paralelo, eu fazia as entrevistas e eu não passava em nenhuma. E aí eu tomei esse baque na entrevista que me humilharam na entrevista. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou trabalhar no mercado financeiro, mas se ninguém quer me dar oportunidade, eu vou empreender. E aí eu tomei a decisão de empreender. Eu falei, mas como que eu faço isso? Aí eu falei, bom, já sei, eu vou ser um assessor de investimentos. E aí eu tirei uma prova, você precisava passar numa certificação. Eu me preparei para vir um assessor de investimentos, mas eu tinha um grande problema. O problema era o seguinte, um assessor de investimentos não tem salário. Ele ganha proporcional à carteira de clientes dele. Só que, cara, eu era uma vergonha nisso. Muito novo. E as pessoas que eu conhecia não tinham dinheiro, né? Tá. E as poucas que eu conhecia não confiavam em mim. E eu fiz um estudo de quanto eu ganhei como assessor de investimentos, né? Então eu tenho ano a ano. E no primeiro ano eu ganhei R$232 por mês. Essa foi a média que eu ganhei. Só que se for descontar quanto eu gastava para comer, carro, etc., já não dava, né? Então foi muito difícil o primeiro ano. Fui aprendendo, melhorou um pouco no segundo ano. Devo ter feito algo em torno de quase R$2.000 por mês de receita bruta. Isso a gente está falando de quanto tempo atrás? Isso daqui foi mais ou menos em 2010, 2011. Tá. Né? Eu estava ganhando uns R$2.000 e tal. Aí eu comecei a aprender. Comecei a ganhar um dinheirinho, né? 2.000, 3.000 e tal. Até que eu tinha um cliente que tinha um amigo que queria muito trabalhar no mercado financeiro. E aí ele falou assim, porra, Thiago, eu tenho um amigo que quer muito trabalhar no mercado. Você não quer contratar ele? Eu falei, cara, como contratar? Não tenho nem dinheiro para sobreviver. Eu não estou nem buscando, nem pensando nisso. E eu não tinha a cabeça ainda de negócios. E eu era um empreendedor que não pensava como empreendedor, eu pensava como um salário. O dinheiro que entrava mensalmente era um salário para mim. E eu falei, pô, deixa eu conversar com ele. A gente marcou um almoço. Esse menino chamava Henrique, né? Esse menino que queria trabalhar no mercado, chamava Henrique. E aí, esse meu amigo disse o seguinte, pô, o Henrique quer muito trabalhar no mercado, Thiago. E eu falei, mas eu não tenho dinheiro. O que você faz? Ele falou, pô, eu aperto parafuso na Mercedes. Então ele trabalhava em São Bernardo, montava caminhão, apertava parafuso de caminhão, para-choque de caminhão. Muito doido. Eu falei, cara, se era difícil para mim, imagina para você. Tipo, você não tem nenhum relacionamento, nada disso e tal. E nenhuma base de mercado. Como que você trabalharia, né? Ele falou, cara, eu quero muito, 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 muito. Eu falei, pô, você mora em São Bernardo, a gente está aqui em São Paulo, na Paulista na época. Quanto que você gasta para vir para cá? Aí ele falou, com comida e transporte eu gasto R$500. Eu falei, meu, eu tenho R$500 para te pagar. Você topa? Ele falou, eu topo. Eu falei, então beleza. Com o passar do tempo,
a gente começou a contratar outras pessoas, outras pessoas, outras pessoas, outras pessoas. A gente começou a reinvestir no negócio. Nessa época, a gente era assessor de investimentos dentro de um outro escritório. E aí eu chamei o Henrique e tomamos uma decisão de abrir o nosso próprio escritório. Tá. Empreender mesmo, na veia. Empreender mesmo. Então, assim, eu tinha um acordo nesse escritório em que eu gerava uma receita com os meus clientes e eu ficava com um percentual disso, que era um rebate, né? Eu e o Henrique saímos e montamos o nosso escritório. Então a gente foi trabalhar num coworking. E aqui a gente começou a expandir mais. Então imagina que eu tinha acabado de conseguir ganhar algum dinheirinho, alguma receita previsível por mês, e a gente acabou abrindo mão de tudo isso para reinvestir no nosso negócio. Perfeito. E a gente começou a contratar.